Iscaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e estou aqui no Tilt para falar um pouco de astronomia básica para vocês. E hoje eu vou falar de 7 maneiras fáceis de você ver por si mesmo que o pouso na Lua realmente aconteceu. Eu acredito que o maior feito da humanidade foi ter tocado na superfície da Lua. Essa foi uma empreitada que envolveu anos de planejamento, centenas de pessoas e que até culminou na morte de algumas delas. Mas tá lá, foi feito. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong deu aquele primeiro passo para o homem e um grande passo para a humanidade. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mas um feito como esse, além de despertar o fascínio, também desperta muita desconfiança. E ao navegar um pouco na internet, você logo se depara com pessoas afirmando que tudo isso, toda a missão foi uma farsa. E que ninguém pisou na Lua. Porém, existem muitas evidências de que fomos sim até a Lua, e não é tão complicado de entender não, viu? Aqui vão 7 evidências que provam que os humanos estiveram na Lua e retornaram. E vamos começar com um clássico. Cadê as estrelas? Um argumento muito usado para denunciar uma possível farsa do pouso na Lua é que não há estrelas nas fotos feitas durante as missões. Se a Lua não tem uma atmosfera, deveríamos ser capazes de ver um céu inteiro iluminado por estrelas distantes, certo? Mas isso ignora algumas restrições tecnológicas básicas por trás de fotografar coisas na Lua. Em um fundo tão escuro, com objetos tão iluminados pelo Sol, a câmera precisa ser mantida com pouca abertura de luz para fotografar a sonda e os astronautas de forma clara e nítida. Sem isso, tudo ficaria tosco e borrado. Pouca abertura rende fotos nítidas dos astronautas, mas o lado ruim disso é que a câmera fica incapaz de captar qualquer luz mais fraca, como a das estrelas ao fundo. Aliás, falam dessa falta de estrelas já faz quase 50 anos e até hoje a NASA não atualiza as fotos com estrelas. NASA anda bem preguiçosa, hein? Uma segunda evidência que eu quero trazer aqui para vocês é que temos um pedaço da Lua aqui para estudar. Talvez a evidência mais forte de que humanos estiveram mesmo na Lua e voltaram de lá vivos para poder contar a história é o fato de que os astronautas trouxeram amostras da Lua para a Terra. E elas são claramente diferentes de qualquer coisa que podemos encontrar em nosso próprio planeta. Ao longo de 6 missões Apollo diferentes, os astronautas da NASA trouxeram cerca de 400 quilos de rochas lunares para os cientistas estudarem. As mais antigas possuem cerca de 4,5 bilhões de anos, 200 milhões de anos mais velhas do que as rochas mais antigas que tem aqui na Terra. Análise e experimentos mostraram várias vezes que esses não são materiais geológicos que você simplesmente poderia coletar aqui na Terra. São quase que completamente desprovidos de voláteis, que são elementos químicos e compostos com baixo ponto de ebulição, encontrados na crosta terrestre e na atmosfera, como nitrogênio, dióxido de carbono, água e etc., bem como materiais hidratados. E a terceira evidência que eu trago para vocês tem a ver com sombras. Os adeptos da conspiração envolvendo o pouso na Lua adoram usar evidências fotográficas coletadas durante as missões Apollo para tentar identificar partes das fotos que supostamente desmascarariam todo o pouso. Na verdade, eles ficam tentando procurar pelo em casca de ovo, né? Eles apontam para o fato de que os objetos nas sombras do módulo lunar são iluminados, o que significa que deveria ter havido várias fontes de luz durante as filmagens, em vez de apenas o Sol, como foi relatado pela missão. Então será que tudo teria sido feito em estúdio? Bom, vamos lá. Não é bem por aí, galera. A poeira lunar, ou regolito, é um material muito reflexivo, e a luz do Sol reflete nele como se fosse um espelho, iluminando todos os objetos próximos. A existência de sombras incompatíveis, por assim dizer, nessas fotos também costumam ser um argumento de que várias luzes de palco foram usadas para registrar esse feito. Mas isso também é fácil de desmascarar, pois você pode recriar facilmente essa situação com uma superfície irregular aqui mesmo na Terra. Nessas fotos, os conspiracionistas relatam luzes de estúdio visíveis no canto superior esquerdo da imagem. Mas segundo Roger Launius da Smithsonian National Air and Space Museum, isso não passa de bobagem. Segundo palavras dele, a NASA vai divulgar uma foto que mostra luzes de estúdio? Gente, essas luzes estranhas são simplesmente efeitos de lente. Outra evidência, uma coisa que você pode fazer também é ver os locais de pouso das Apollos por si mesmo.
Mesmo fazendo décadas em que elas aconteceram, você ainda pode localizar os locais de pouso das missões Apollo na superfície da Lua. Imagens coletadas pela Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA e publicadas em 2011 mostram nitidamente os locais de pouso lunares da Apollo 12, 14 e 17, bem como os caminhos percorridos por essas tripulações enquanto estava lá na superfície do nosso satélite natural. Um ano depois, a NASA publicou outras imagens do Lunar Reconnaissance Orbiter do local de pouso da Apollo 11. Mas alguém por aí pode dizer que a NASA falsificou essas imagens, certo? Bom, além da JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, muitas outras instituições independentes da NASA, bem como os astrônomos amadores de todo o mundo, relataram avistamentos de vestígios e sinais das missões anteriores da Apollo. E se você tiver um telescópio muito, mas muito poderoso e uma visão clara da Lua cheia, poderá ter a oportunidade de ver as evidências dessas missões por si mesmo. E vale lembrar aqui que essas imagens foram feitas muitos anos antes da criação de programas de edição de imagem como o Photoshop. Outra evidência é que os Lunar Rovers, aquelas sondas que observam a Lua, viram as mesmas coisas que os astronautas viram. As mesmas paisagens capturadas pelos astronautas da Apollo também foram capturadas nos últimos anos pelos robôs orbitais e rovers que enviamos para a superfície lunar. O orbitador Selene, ou Kaguya, do Japão, por exemplo, foi capaz de capturar imagens que, quando colocadas juntas, ilustram a base do Apeninos, também fotografada durante a missão Apollo 15. Aqui vemos fotos do mesmo lugar. À esquerda temos uma foto feita durante a missão Apollo 15. Já do lado direito temos uma imagem 3D do mesmo lugar capturada pela sonda japonesa. E chegamos na sexta evidência, que é sobre os retroreflectores que ainda estão lá na Lua. Retroreflectores de raio laser são espelhos que já foram usados como alvos para lasers baseados na Terra. Eles faziam parte dos experimentos de raio laser lunar da NASA conduzidos durante o programa Apollo. A Rússia também tinha um programa de experimentos com retroreflector. Eles funcionavam da seguinte forma: você disparava um laser contra esses objetos e depois media o tempo que levava para o laser atingir os reflectores e retornar. Os resultados desses experimentos nos permitiram descobrir que a Lua está se afastando da Terra em espiral a cerca de 3,8 centímetros por ano. Só teríamos essa informação se as missões Apollo realmente tivessem acontecido, concordam? E por fim, até os inimigos dos americanos confirmaram as missões. As missões da Apollo foram acompanhadas de maneira independente pela antiga União Soviética, que reconheceu a aterrissagem dos norte-americanos. Se até os inimigos, os adversários americanos, reconheceram o pouso, fica complicado aí para os conspiracionistas. E além disso, a agência ainda convida os que têm dúvidas sobre o pouso a procurar as mais de 400 mil pessoas envolvidas nas missões. Uma mentira que envolve 400 mil pessoas é algo bem difícil de se manter, vocês não acham? Seria algo muito complicado de se controlar. Em algum momento, alguém acabaria dando a língua nos dentes e falaria tudo. Coisa que não aconteceu até hoje. Então é isso, meus amigos. Os humanos realmente pisaram na Lua. Temos provas físicas, experimentos que dependem de instrumentos colocados lá e temos até a confirmação dos mais interessados em expor uma possível farsa, os soviéticos. Mas se restou alguma dúvida ainda, comenta aí, quem sabe rola mais um vídeo sobre esse assunto. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta! Qual?